É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo, bora para mais uma notícia. Defesa termina nesta semana. Ministros divergem sobre a rapidez do processo que pode impactar eleições de 2026. Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciadas e eles têm direito a enviar as suas defesas prévias ao STF. Lembramos, isso é no caso do suposto golpe de Estado. Os ministros da corte estão divididos sobre a velocidade do julgamento. Uma ala defende a conclusão antes das eleições de 2026, outra entende que não é necessário apressar esse trâmite. Magistrados experientes avaliam que apenas o voto do relator sobre as condutas dos 34 investigados poderá levar 4 sessões ou mais do STF, ou seja, um tempo bastante longo, e o ministro, ouvido pela CNN, indicou que a previsão de julgar em 2025 esse processo atende a, abre aspas, um apelo político, fecha aspas, de encerrar o caso antes do ano eleitoral. Alexandre de Moraes rejeitou pedidos das defesas para prorrogação do prazo de 15 dias, enquanto advogados de Bolsonaro preparam argumentos contra a denúncia. Fabi Barroso, esse processo, na sua opinião, já tem uma sentença escrita e será um processo que será taxado de político, ou eles pelo menos tentarão colocar alguma folha de figo na frente para evitar a vergonha? Gostei da folha de figo, mas não tem a folha de figo que seja suficiente para esconder tudo isso que está na nossa cara faz muito tempo. Isso é o grande finale, né, que já tem sido preparado. Aliás, eu não acredito nessas informações, não em você, Caute, mas né, quem apurou essa mídia militante, aí eu realmente não acredito. Por quê? Nós assistimos, né, em inúmeras outras pautas também, todos os ministros do Supremo nem rechaçarem. O que a gente vê ali é puro teatro. Antigamente, ainda nas sessões do Supremo, você tinha um debate. Mas veja, só a título aqui de esclarecimento, amanhã vai a julgamento o cacique Sererê. E vai num julgamento que não tem nem mesmo plenário. Vai ser depositado os votinhos ali, todo mundo já sabe, vai ser condenado, agora resta saber há quanto tempo. Ele já está lá preso há bastante tempo, teve situação bem grave de saúde, mas a gente sabe que nessa hora os direitos humanos nada importa. Então é como se não existisse e fosse um castigo a mais assim que as pessoas nesses casos têm que pagar. Em relação a esse julgamento, eu acredito nisso 100%. Foi realmente negada as diversas pedidos de todas as defesas que fizeram ali, que era algo bem razoável darem mais tempo, porque é algo complicado, os autos são físicos e você demora muito tempo para poder baixar as informações, fazer uma análise meramente ali das informações, para depois poder elaborar uma defesa. E isso não foi concedido. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive a PGR também, como sempre, só faz como vaquinha de presépio, como diria minha mãe. Balança a cabeça dizendo sim, ministro Alexandre de Moraes está correto em tudo, até no ar que ele respira. Então, eu acho que vai ser cumprido esse ano, sim. É uma agenda política, não é uma agenda jurídica, e a gente sabe dos diversos erros que causariam nulidade absoluta neste processo, vamos deixar bem claro, neste processo e nos demais processos que são carregados de vício judicial e que, portanto, a gente só pode chegar numa constatação. Estamos num Estado de Direito, com exceção, um tribunal de exceção, e também temos aí um tribunal perseguidor que também utiliza a lawfare, como eu falei há pouco, mas escrachadamente. E agora a gente vai entender quem são os outros atores desse grande teatro que não está aparecendo. Acho que verá à tona todos eles. Deputado Salles, a gente teve no Brasil, eu estava falando antes, dessa visita da OEA, ou seja, o mundo está olhando para o Brasil. Trump
cita o Brasil dia sim, dia não, por uma série de razões. O deputado Eduardo Bolsonaro foi nominalmente citado e saudado pelo Trump na CPEC. Na sua opinião, um processo viciado, como a Fabi estava falando, em origem, com um trâmite, um procedimento também irregular, que levará a uma definição, a uma condenação já escrita, não é demais para ser defendido em instâncias internacionais? Não aumentará os holofotes em cima do Brasil? Ou o STF, na sua opinião, não está nem aí com aquilo que o mundo pensa desses abusos? Olha, eu gostaria de pensar que eles se constrangem com sanções morais ou determinados pareceres contrários, enfim, que possam ver da OEA ou do Tribunal de Haia, ou seja lá o que for. Não me parece que é o caso. Basta dizer que esse processo não tinha nem que ter tramitado no Supremo Tribunal Federal. Ex-presidente da República não tem foro, ou seja, ele deveria ter tramitado em primeiro grau. E, portanto, com parecer do Ministério Público de primeiro grau, com instrução processual normal em primeiro grau, quer dizer, a própria existência e tramitação deste caso no Supremo Tribunal Federal já é um equívoco. Então, e assim como os dos presos do 8 de janeiro e por aí vai. A existência, o advento dessa mudança política nos Estados Unidos é óbvio que traz mais pressão, mais atenção, mais luz sobre esses erros, esses abusos, esses desmandos processuais. Mas nós precisamos ter em mente que, como disse o próprio advogado, acho que da rede, como é que chama aquela rede que ele deu até entrevista na CNN dizendo, não, mas não tenho a quem recorrer, né? Acima do Supremo não tem ninguém. Então, o problema de você... Acho que é a Asfav, não é? É um advogado estrangeiro, que acho que era, não sei se era advogado daquele Rumble, ou era alguém aí que estava falando lá na CNN. Do Chris, do Rumble. Isso, Ele falou o seguinte, né, Silvio? Ele falou, olha, eu não tenho para quem recorrer, porque a jornalista pergunta assim, falou, mas o senhor não vai recorrer? Ele falou, mas vou recorrer para quem? Quer dizer, num sistema judiciário brasileiro, não tem instância recursal contra decisões terminativas do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o problema de você deixar tramitar um processo que a rigor não deveria estar lá, no próprio tribunal. Porque aí quando você se insurge de maneira fundamentada contra uma série de nulidades que vão acontecendo ao longo do processo, você não tem a quem recorrer. Se os próprios ministros da primeira turma decidiram que eles mesmos não estão impedidos em julgar o Bolsonaro, o Flávio Dino, mesmo tendo entrado com ação, subscrito uma ação contra o governo, contra o presidente Bolsonaro, e o Zanin também, na época daquelas ações coletivas, eles tinham que se dar por impedido. Então, veja, são coisas que num judiciário de primeiro grau são óbvias e que seriam imediatamente derrubadas em segunda instância. Como nós não temos uma instância recursal, não tem a quem recorrer. Então, agora eu sou cético com relação a esses órgãos internacionais terem um poder de pressão muito elevado. Eu acho que é importante fazer esse trabalho que está sendo feito por Eduardo e por outros lá fora, mas eu não sei se esses órgãos têm efetivamente toda essa influência que a gente gostaria que tivesse nesse momento. Deixa eu só fazer uma correção, é o Martin De Luca, Salles, e não o Chris, que representa o Rumble. Mas foi aquele que falou na CNN, né? Esse aí. Perfeito. Silvio, então já te deixo a palavra sobre esse caso, sua opinião sobre essa decisão dos ministros do STF e o que poderia acontecer nas eleições de 2026, caso o presidente Bolsonaro acabe sendo preso por essa decisão. Eu acho que a eleição de 2026 está muito longe, né? Então eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito cuidado para tratar da eleição de 2026. Até porque o governo atual, e podemos imaginar que o presidente Lula da Silva pode tentar a reeleição, é um governo que vai cair de podre, né? Acho que a sociedade, o pagador de impostos, já entendeu que tem o pior governo desde a redemocratização. Eu só queria pegar um ponto aqui que o Salles traz e enfatizar, porque é muito importante isso. É o duplo grau de jurisdição obrigatório que faz parte do direito.
faz parte do Estado de Direito, do devido processo legal, e que todas essas pessoas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que não era mais presidente no 8 de janeiro de 2023, não tem esse direito. É a cabeleireira Débora, é o morador de rua que dormiu na rua errada, é o pipoqueiro. Ninguém tem esse direito hoje, que traficantes de drogas têm, que muita gente tem e que o presidente Lula da Silva teve, porque ele foi condenado em primeira instância, depois foi condenado por outros tribunais, mas o Cristiano Zanin, vejam vocês, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha uma corte recursal para quem reclamar. Jorge Serrão, só para completar esse giro de comentários sobre esse ponto. Esse caso vai dar muita complicação ainda, porque o Supremo cometeu o erro político primário de cuidar de um julgamento político. Só isso aí já quebrou a situação. Cuidou de um processo no qual as pessoas envolvidas não tinham o famoso foro de prerrogativa de função, como lembrou o Ricardo Salles. Então, esse processo todo, ele, no momento oportuno, ele será considerado anulado de pleno direito. É isso, vai ser a única salvação para essa história toda. Aí, teremos de esperar uma nova composição do Supremo Tribunal Federal para que isso possa acontecer. Na atual, o Supremo concorda com tudo isso que está sendo feito, com todos esses equívocos. E nesse caso específico aí, serão 5 processos que serão cuidados. 5! Eles foram fatiados em 5 pedaços pela Procuradoria-Geral da República. O troço é pior do que parece, a demora disso aí vai ser muito maior, ou então haverá um julgamento sumaríssimo, do qual já se sabe qual é a sentença final. Parece que é isso, mas o mundo do direito não permite que seja isso. Será que nenhuma voz discordante dentro do Supremo Tribunal Federal vai dizer que isso não pode? Vai ter que esperar alguém lá de fora questionar, mas o questionamento lá de fora, o Salles lembrou muito bem, pode valer muito pouco. Aqui a vontade é suprema, literalmente. O Supremo está vivendo numa realidade própria que ele acha que está certo na defesa do que ele considera a democracia. Então, tudo que é feito por ele é feito com respaldo de todos, não de um ministro isolado, é de todo o conjunto do Supremo, e com essa visão de que eles estão salvando a democracia do Brasil de uma suposta direita que teria vínculos aí nazi-fascistas. Nada mais falso do que isso. Como é absolutamente falsa a tese de que houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Então o pessoal está sendo acusado de algo que não aconteceu. Mais injusto que isso, impossível. E antes de continuar com as nossas pautas... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A captação da Lei Rouanet atinge recorde histórico no início de 2025. A Lei Rouanet, principal mecanismo de incentivo à cultura no Brasil, registrou um desempenho histórico no início de 2025. Nos 2 primeiros meses do ano foram captados 134 mil milhões, representando um crescimento de 165% em relação ao mesmo período de 2024, quando o valor arrecadado foi de 50 milhões. O Ministério da Cultura contabilizou 68 milhões em janeiro, 66 milhões em fevereiro, superando o recorde anterior para o período registrado em 2014 de 96 milhões. Para ilustrar a magnitude do crescimento em 2025, veja a arrecadação nos primeiros bimestres dos últimos anos. O montante arrecadado no início de 2025 já supera o quase 38% o recorde anterior para o período, reforçando o interesse crescente no financiamento de projetos culturais via renúncia fiscal. A Lei Rouanet incentiva a cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet, permite que produtores culturais, artistas e instituições submetam projeto ao Ministério da Cultura para
obtenção de patrocínio por meio de incentivos fiscais. Historicamente, um dos primeiros meses do ano representam apenas 4% da arrecadação total via Lei Rouanet, com dezembro concentrando quase 50% das captações. Dado o ritmo acelerado de arrecadação no início de 2025, especialistas acreditam que este ano pode superar os recordes anteriores, consolidando o impacto da lei no financiamento da cultura no Brasil. Cultura que a maioria vai para o bolso dos atores ali, atrizes e atores da Globo, né? É isso aí, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!